espírita, não é diferente. Se você decide e diz, não, eu quero ser católico, a orientação lá é que você estude catolicismo. Eu quero ser evangélico, a orientação que é recebida lá também é que se estude. De uma forma ou de outra é que se estude. E o Espiritismo, a doutrina espírita traz para nós essa orientação de que devemos estudar. Como poderei eu fazer uma transformação no meu interior, que é chamado também a transformação íntima, né? Se eu não estudar a doutrina, como é que eu vou saber como enfrentar a situação? Se eu sou um ser de terceira ordem, né? Ou seja, um espírito ainda muito atrasado, cheio de defeitos, cheio de ciúmes, de inveja, de ódio, buscando sempre a vingança de alguma coisa, querendo satisfazer sempre as minhas paixões, que das vezes são as paixões que levam para outros caminhos e não o caminho da perfeição. Como eu poderei fazer essa transformação se eu não tiver o conhecimento? Se eu não estudar? Por quê? A orientação vem dos espíritos. Como devemos proceder no dia a dia? Como você conseguir vencer as dificuldades do dia a dia na família sem orientação? Como ser um bom profissional na empresa, dedicado, responsável, entendedor profundamente da função que exerce? Todo esse aparato, se você não buscar, se nós não buscarmos. Então, a doutrina espírita que foi dada pelos espíritos veio exatamente para isso. Então, requer que a gente se dedique. Carlos, eu trabalho o dia todo, acordo 4, 5 horas da manhã, saio para trabalhar, quando eu chego eu tenho casa para fazer, para cuidar da comida, cuidar disso, cuidar daquilo. Eu não tenho tempo. Aproveite o tempo que você tiver, estudo. Carlos, o dia tem 24 horas, eu faço isso tudo, só me sobram 10 minutos. Estude esses 10 minutos. Leia alguma coisa boa da doutrina nesses 10 minutos. Cara, eu tenho 24 horas, eu não tenho nem 10, nem 1 minuto, está todo tomado. Crie um espaço na sua vida. Ajuste algumas coisas e crie aquele tempo que você vai se dedicar ao estudo. Porque senão não vamos conseguir alcançar o objetivo. Imagine que você está aqui, você veio para aqui, dispôs do seu tempo e está aqui. Se não houver essa dedicação nossa, nós não vamos conseguir. Então a doutrina espírita, ela tem essa finalidade de nos orientar no dia a dia. Então é bom que a gente possa pensar mais sobre isso. Aí eu trouxe aqui algumas anotações para ver se a gente segue aqui mais ou menos alguma coisa. Deixa até eu botar os olhos aqui. Mas eu prometo para vocês, se daqui até 10 horas a gente não terminar isso aqui, a gente marca para outro dia. 10 horas está boa, né? Então, olha só o que nós temos aqui. Um pequeno esboço aqui está registrado no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Se você não tem o Livro dos Espíritos, você pode adquirir o Livro dos Espíritos. No capítulo 3, no item 18,
tem algumas considerações aqui. Vamos fazer algumas observações para ver se elas vão somar na nossa vida. Vamos refletir sobre isso. Falando da doutrina, ele diz que sua finalidade é o melhoramento moral da humanidade. Não acabamos de falar que a humanidade vive nessa situação e entre elas, e entre a humanidade estamos todos nós, porque nós somos a humanidade, desequilibrada, toda cheia de problemas, vivendo seus conflitos, suas ideias que não somam positivamente, comportamentos desajustados com a orientação divina. E aí o que acontece? Ela veio exatamente para fazer essa transformação. Essa é a finalidade da doutrina espírita. Causar esse melhoramento na humanidade. E já pensou, se todo mundo pensasse na paz, teríamos outro mundo. Se todos nós pensássemos no bem, estaríamos praticando isso bem. Mas se eu digo pensar, não é só botar aqui pensamento com ação. Nós teríamos outra humanidade. Nós teríamos uma sociedade mais ajustada, teríamos melhores empregos, teríamos melhores salários, teríamos mais harmonia dentro do nosso lar, haveria mais paz, haveria mais união, os pais respeitariam mais os seus filhos e os filhos também respeitariam mais os seus pais, respeitaríamos mais os nossos vizinhos, estaríamos mais harmonizados com eles. Então a sociedade sofreria uma transformação tal a qual nós desejamos. Observe que eu citei só algumas coisas e todos nós desejamos tudo isso. Mas como disse Gandhi, né, nosso irmão Gandhi, que lutou muito, disse: seja você a mudança que você quer. Então, se eu quero a paz, eu preciso viver a paz. Ela não vai acontecer, não vai jogar, não vai cair sobre mim. Eu preciso construir a paz no meu coração. Eu preciso construir o amor no meu coração. Porque quando eu construo o amor no meu coração, aí eu posso amar as pessoas. Então, se você constrói, se o outro constrói, se aquele ali constrói, aí a gente vai fazendo com que essa dinâmica vá tomando forma. Então, a doutrina, ela veio trazer essa orientação. Mas, cara, eu vejo falar na doutrina espírita que você tanto se refere aí há tantos anos. É claro, ela começou lá por Kardec todo em 1857, quando foi lançado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E eu não vejo nada, continua tudo no mesmo. Talvez você esteja olhando no sentido, geral da humanidade, da sociedade. Mas você pode ter certeza que de lá para cá, muitos e muitos espíritos já foram transformados. Muitos dos espíritos que nós chamamos aqui como benfeitores, que nos ajudam, que nos protegem, que nos guardam, tiveram na mesma situação, ou talvez muito pior do que nós, mas que conseguiram evoluir dentro do processo da doutrina, adquiriram conhecimento e foi colocando em prática. E aí foi se tornando e se tornou capaz de poder nos ajudar. E é assim que nós devemos também proceder. Imagine alguém que precisa da gente, está numa situação, mas eu não sei fazer, eu não sei o que fazer para ajudar. Então ela vai ficar carente dessa situação. Mas se eu aprendo alguma coisa, eu posso ajudar. Posso ajudar com uma palavra,
com uma atitude, com um gesto, tudo soma na nossa vida. Quando você trata bem uma pessoa, pode ter certeza que ela vai refletir sobre isso. Se não for naquela hora, vai ser depois, mas ela vai refletir. Ela vai ficar pensando como é que aquilo está em você e não está nela. Mas se ela também buscar, ela vai refletir. Então essa é a finalidade da doutrina espírita. É por isso que nós estamos aqui, para aprender os ensinamentos. Então vale a pena, estude, busque, para melhorar a vida, melhorar a sua vida a cada dia. E ele diz, enquanto não vos afastardes deste objetivo, jamais será enganado. Então, se você tem esse objetivo, segue ele, luta por ele, e você dá toda a sua vida, mantém a paz e a harmonia através do ensinamento do seu coração. Enquanto você não se afastar, você jamais poderá se enganar. Precisamos cultivar no dia a dia, porque o engano é muito grande. E o engano até está, muitas das vezes, em nós mesmos. E quando falamos em engano, sempre pensando em alguém nos enganando. Mas às vezes está em nós mesmos. Pensamos que estamos no caminho certo, mas por que pensamos que estamos no caminho certo? Para alcançar o objetivo, porque estamos agindo apenas com o nosso entendimento, sem a devida orientação. E sem a devida orientação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quando você vai para a faculdade estudar, o professor está lá dando as aulas. Se você não captar, não adquirir o que está sendo passado, os ensinamentos, você não vai conseguir se formar. Você vai perder nos testes, nas provas, você vai perder tudo. Então, enquanto a gente não desiste desse caminho, nós vamos ter sempre a proteção, a orientação e a guarda divina. Também no livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item 35. Vamos dar o seguimento aqui. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Olha a orientação do Kardec. Quem quiser conhecer a doutrina espírita deve se dispor a um estudo sério. Por isso que quando eu venho para aqui ou quando eu vou ler um livro sobre a doutrina, eu fico todo com a cara bem fechada, bem sério. É esse sério? É esse sério? Não. É o respeito. Sério é o respeito. É a dedicação. É o compromisso que você assume em estudar, porque você sabe que aquilo está lhe fazendo bem. E que aquilo vai lhe levar a um patamar muito mais elevado do que o que nós estamos vivendo hoje. Então você assume essa postura de uma pessoa dedicada, uma pessoa responsável diante da doutrina, daquilo que você está estudando, que você quer colocar em sua vida. E isso você vai fazer onde estiver, em casa, na rua, no trabalho, não é só no centro. Você já reparou? Aqui estamos todos vestidinhos, tudo de branco, né? Fica tudo de branco aqui, bem vestidinho aqui, parecido aqueles anjos, né? Parecido aqueles anjos, as pessoas mais santas do mundo. Porque aqui nós estamos
com o pensamento e estamos com recolhimento, estamos com respeito ao espaço, às pessoas, aos ensinamentos que estão sendo passados. Então a gente adquire, ou a gente põe na visão essa imagem, essa ideia de que somos realmente todos santinhos, assim, tudo bem. Então, que assim também a gente seja lá no trabalho, na rua, com as pessoas, com a família, porque é algo muito sério. Você assumiu um compromisso muito sério. Convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Não podemos, de forma nenhuma, se convencer de que estamos dedicando a nossa vida, estamos buscando estudar de uma forma como se tivéssemos em uma brincadeira, não estivéssemos levando a sério aquilo que a doutrina tem estabelecido. Porque essa postura diz respeito a nós mesmos. Essa postura é que vai fazer com que a gente possa assumir os compromissos da vida, da renovação. É uma postura e um compromisso com você mesmo. Você não vai viver em função de dar satisfação às pessoas tão somente para fazer com que elas pensem que você realmente é aquela pessoa que você está transmitindo só na sua imagem. Devemos levar a sério o estudo da doutrina. Se aprendemos sobre algo que devemos colocar em prática, vamos fazer o maior esforço, a maior luta, a maior tudo, para poder funcionar na nossa vida. Porque se a gente estuda, se a gente vem aqui, passa o nosso tempo, a gente ouve, olha nos livros, estuda. Mas, não. Na casa espírita é uma coisa, aqui é outra. Eu estou aqui. Meu compromisso é lá na casa espírita. Meu compromisso é lá enquanto eu estou lá. Quando eu saio, eu sou o dono da minha vida, posso fazer o que eu quiser. E aí? Está de brincadeira. Você está de brincadeira? Nós estamos de brincadeira com nós mesmos. Não estamos levando, no caso, a coisa a sério. Por isso que Kardec também teve muita dificuldade na sua época em conduzir esses trabalhos, porque isso acontecia, vai sempre acontecer. Isso vai sempre acontecer e a gente não pode olhar aquela coisa de que porque fulano faz, eu faço. Ah, porque vai acontecer, então eu vou levar de qualquer jeito. Não, seja diferente e faça a diferença na sua vida. Devemos trabalhar desta forma o nosso interior, a nossa mente, trabalhar a transformação do nosso espírito através da seriedade com que nós assumimos o compromisso com nós mesmos. Porque a finalidade do Cristo foi essa. Ele não veio para brincar, ele veio trazer o ensinamento. Também ele disse, aquele que quiser. Aquele que quiser. Então, eu tenho direito de escolher. Eu tenho direito de escolher. Bom, eu não quero, vou viver minha vida normal. Ou o que quiser, aquele que quiser, me siga. Porque a doutrina espírita, ela não é um tipo de ensinamentos que é dado para proibir as pessoas de fazer isso. Ela traz a responsabilidade que cada um deve assumir e escolher e decidir o que quer e o que não quer.
Não diz você tem que ser assim, tem que ser. Não, não. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. Ela mostra o caminho que nós devemos seguir para as mudanças da nossa vida. Então, é uma responsabilidade de cada um. Porque nós não podemos mais perder tempo. Já brincamos demais. Já brincamos demais. Você já viu aquele pai e a mãe que ensinam o seu filho quando ele nasce? Aí vai deixando ele brinca, vai brincando. Agora chegou a hora de ir para a escola. Então agora é hora de estudar. Aí ele vai crescendo mais, aí ele... Isso eu estou falando dos sérios. Dos sérios. Agora é hora de trabalhar. Chegou o tempo de trabalhar. Chegou o tempo de namorar, chegou o tempo de noivar, chegou o tempo de casar. Tem alguém que vai casar? É. Então tudo chega a seu tempo e que nós temos que estar atento para ele. Então, olha, se chegam essas etapas em nossa vida, eu não posso mais ficar, eu não era menino lá brincando de bola, indo da raia, jogando bola na praia, pescando, aquela coisa toda que eu fazia quando era garoto. Eu tenho agora que assumir uma nova postura. Assumiu família. Ei, meu irmão, agora você vai ter que trabalhar pela família. Não tem para onde correr. Ah, mas eu não quero. Pô, vai formar uma família e levar na brincadeira? É aquele caso. Se eu tinha, ou se você tem aquela vida de solteiro, né, levada do seu jeito, como você acha que deve ser, como gosta, agora você assumiu família. E muito mais ainda, vem os filhos, você agora é um pai de família, tem que trabalhar para sustentar, tem que educar. A mãe teve filho, tem que cuidar da casa, não é que está dizendo que a mulher só tem que cuidar da casa, não, estou dizendo. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Ah, eu tenho que trabalhar. Vai, trabalha, volta, cuida das coisas. A gente assumiu esse compromisso. E não é mais para brincadeira. Agora a coisa é séria. Porque senão depois a gente tem que responder por essas coisas. Ah, calma aqui. Deus é assim, agora vai me castigar por tudo isso aí? Não. Respondemos pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Então veja quanta responsabilidade sobre nós. A vida não é uma brincadeira, a vida é algo muito sério. O problema é que a humanidade está levando na brincadeira e está colhendo, porque o homem colhe aquilo que planta. Olha quanta coisa que se acarreta e se abate sobre um povo, ou que está sobre essa humanidade, tudo por causa de suas escolhas. Falamos de namoro, de casamento, de filho, tudo. Bom, eu não quero. Então, se você não quer, se nós não queremos ter esses compromissos, não faça. Não faça esse compromisso, porque vai ter que responder por ele. É a mesma coisa. Quem tem as suas vidas que acha que deve viver do jeito como ele escolheu, não assume certos compromissos, porque a gente leva na brincadeira e acaba sendo. E para assumir uma postura diante da sociedade precisa muita fibra, precisa muita garra, precisa muita renúncia. Você, para ser um chefe de família, tem que, como diz lá os antigos, carregar água no cesto mesmo. Tem que ser duro, tem que levar uma vida dura mesmo. Não tem para onde correr, porque não é tudo fácil. Alguém aqui se formou, levou tudo na brincadeira e chegou lá no final do ano, foi dado a nota para ele, está tudo ok, passou, toma aqui seu canudo aí, seu diploma, tá tudo, e foi assim? Não, precisa lutar ali. Estamos falando das pessoas que fazem as coisas sérias. Então, é muita luta.
Então, se você estuda a doutrina espírita, tudo isso vai ser engajado no seu dia a dia. Vai servir de direção à sua vida. Porque você não veio para aqui à toa. Você veio para aqui para levar a coisa com seriedade. Também dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Zé Kardec, através da doutrina que recebeu dos Espíritos, passando as informações para nós. A doutrina, ela tem também essa forma. Diz respeito a tudo que faz parte da humanidade. Tudo que você quiser aprender sobre a vida está na doutrina espírita. Só de Kardec são 23 obras que precisam ser estudadas. 23. Então, eu acredito que eu mesmo posso levar aí vários séculos, com muita coisa estudada. O que eu não consegui aprender nessa vida, eu vou ter que dar continuidade na outra existência para ir aprendendo até chegar à perfeição. Porque o grau de perfeição não vai ser atingido pura e simplesmente porque eu me tornei um espírita. Eu frequento a casa espírita, eu faço os trabalhos com espírita. Não é por isso. É a dedicação do dia a dia. Então, em uma existência só, não há tempo para alcançar. Você vai fazer o melhor que você puder em cada existência, para ter a possibilidade de avançar na outra. Senão a gente volta como aquele aluno relapso. Perde um ano, ele volta para fazer o mesmo ano de novo. Aí a gente vai ficar nessa. E aí a gente vai ficar marcando o passo. E aí nós vamos reclamar sempre. Eu não tenho uma boa esposa, eu não tenho bons filhos, eu não tenho um bom marido, eu não tenho um bom trabalho, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Mas você não está conquistando. Se a gente não estiver lutando para conquistar, não vamos alcançar. Eu gostaria de ter tanta paz, de ter tanta saúde, né? Você não gosta disso? Eu queria que tudo fosse uma maravilha. Tudo que eu quisesse eu poderia comprar. Eu queria ter dinheiro para fazer tudo isso. Fizemos algo já para alcançar? Carlos ainda não, mas estou na luta aí, estou tentando um monte, beleza, é isso aí que a espiritualidade quer. Quer ver a gente na luta para conseguir conquistar os objetivos. E eu já digo para você, Carlos, eu tomei a decisão e vou estudar realmente a doutrina espírita. Não se decepcione. Não é fácil. É uma luta muito grande que você vai ter que enfrentar. Porque mudar essa nossa natureza e a gente ainda acha que a gente é isso. Que nós somos os melhores. Todo mundo está errado, mas eu estou certo. Que nada, ainda discuto com o outro. Assim é. Eu estou sempre certo. Nunca paro para refletir, será que meu irmão não está certo? Será que eu não estou realmente nesse caminho? Veja o que é essa nossa natureza. E a doutrina espírita vai ensinar exatamente como a gente combater essa situação. E é dolorosa. É dolorosa porque nesse gancho aí vem a questão de uma coisinha que a gente não gosta muito de fazer. Perdoar. Bom, se eu estou certo, se eu não erro, vou perdoar o quê? Se eu estou certo.
Se eu não ofendo ninguém, eu só sou ofendido, então não tenho que perdoar. Não é assim que a gente pensa? Então veja o quanto que é difícil, o quanto que é duro enfrentar essas situações para modificá-las a cada dia na nossa vida. E à medida que você vai modificando essas questões da sua vida, você vai constituindo, vai construindo dias de refrigério, pensamentos e sentimentos mais alinhados, uma carga energética mais positiva na sua vida, a cada dia que você vai conquistando de degrau a degrau. Então, essa jornada é uma jornada árdua. Acabou para nós aquele tempo de que a gente vinha aos lugares buscar uma bênção, receber uma bênção para a família. Aqui, nos ensinamentos da doutrina espírita, não tem isso não. Não vamos receber bênção no mundo. Nós vamos conquistar as bênçãos. E para conquistar as bênçãos é preciso esse grau de dedicação a cada dia da nossa vida. Não vamos conquistar nada. Não se ganha uma guerra sem nada. Não se constrói, não se conquista nada se não houver luta, determinação e garra. É por isso que não é fácil. É por isso que não é fácil. Às vezes você recebe uma palavra aqui, você sai até aliviado. Né? Ou naquela paz, naquela tranquilidade, isso é muito bom. A reposição energética está aí. De repente é quando você chega em casa, uma bomba explode lá. É o marido, é o filho, é a mulher, não sei o quê. Tenham cuidado. Tente manter a sua tranquilidade o máximo possível para você não perder o que você conseguiu adquirir aqui nesse momento. Que lhe possibilitou a refletir, dizer, não, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma vida diferente. Então, olha quanta luta. Mas a humanidade está passando por essa situação. E ela precisa, a humanidade precisa da doutrina espírita. Mas, cara, tem tantas religiões, por que só a doutrina espírita? E daí? E daí? Se é católico, precisa também da doutrina espírita. Se é evangélico, também precisa da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela é universal. Ela não pertence a fulano, cicrano ou beltrano. Não pertence a religiões. Ela é universal. Ela veio para todos, veio para a humanidade. Você vai construir as suas ideias e os seus pensamentos baseados nos ensinamentos. Então, vai independer de onde você esteja, diante daquilo que você acha que é ou que não é. Ela é universal. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base. É o que Kardec diz. Se a doutrina foi dada pelos espíritos, é ali que está a base. A base está nos ensinamentos que foi passado, constituído através de Kardec. E como isso aconteceu? Os espíritos constituíram a doutrina através de Kardec, que trabalhava com pessoas que possuíam dons especiais que a gente chama de médiuns. E recebia todas as informações e ia lá escrevendo e foi constituindo a doutrina até que ela se tornasse o que nós temos hoje em mãos.
base foi dada pelos Espíritos. Se você tem dúvida em qualquer assunto, consulte a doutrina espírita que ela tem a resposta. Não estamos soltos, desamparados. Consulte que você vai ter a resposta. A direção, vai ter um amparo para que você possa direcionar a sua vida. Por isso que o tema de hoje é esse, estudando o Espiritismo, é a gente buscar realmente o que a gente precisa. Quando eu cheguei ao entendimento de que o caminho era por aí, eu digo, agora eu não deixo mais. Agora eu não largo mais. Chuva, canivete, pedra, pau, o que for, arranque minha cabeça, pinte e bode, diga que eu sou ruim, que eu não valho nada, tudo. Eu digo, não, a direção é essa aqui. É a doutrina espírita. Se você estiver firmado nela, você não vai nem se importar se alguém vai falar mal de você, se alguém vai lhe bater, se alguém vai dizer que você não presta, que você está no caminho errado, que isso, você não vai se importar com isso. Você acha que Jesus se importou com isso? Quando disseram a ele que ele era um enganador, falso profeta, mistificador, tudo que disseram dele, um mentiroso, um enganador, abalou? De jeito nenhum. Jesus sabia o que ele queria, o que ele estava fazendo. É a mesma coisa, é o ponto que nós estamos trabalhando para chegar, é esse aí, nada vai nos afetar. Nada vai nos afetar. Porque a doutrina proporciona isso na nossa vida, mas trabalhada com seriedade e sem brincadeira. Então, esse é um caminho. No livro dos Médiuns, capítulo 3 ainda, esse capítulo 3 você vai encontrar no livro dos Médiuns, né? O item lá é método. Aos que quiserem essas noções preliminares, pela leitura, olha o conselho de Kardec. Deixa eu voltar um pouquinho. Se alguém perguntar para você, eu quero estudar o Espiritismo, quero estudar a doutrina, por onde eu devo começar? Cara, você falou que tem 23 obras, só de Kardec, 23 obras. Por onde eu começo a estudar? Essa pergunta foi feita em minha Kardec. Os irmãozinhos lá, frequentadores, trabalhadores também, e até mesmo aqueles que eram, né, os que tinham a ideia de combater, estavam lá no meio também. Mas um deles perguntou a Kardec: por onde eu devo começar? E Kardec trouxe a resposta. Imagine que algum tempo atrás, se perguntassem isso para mim, o que eu ia dizer? Não, mas se você achar melhor, se você achar que você deve começar pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, você começa. Se você achar que deve começar pelo Livro dos Espíritos, você começa. Eu diria, está errado? Ou eu perguntaria, está errado? Talvez a resposta seja não, né? Mas nada melhor do que a gente seguir a orientação de um grande professor, de um grande mentor, de alguém pesquisador e que trabalhou em cima disso, o nosso querido irmão Kardec. Porque quando você fazia certas perguntas, para não falar de si mesmo, ele consultava os espíritos.
através do médium, ele ia buscar as respostas e as orientações. E os espíritos diziam, é assim, é isso aí, você faz assim, faz assim. E ele só passou todas as informações. Quando perguntou a ele, a ideia foi essa. Aos que quiserem essas noções preliminares, o início, pela leitura das nossas obras, eu falei que tem 23 obras, aconselhamos que as leias na seguinte ordem. Eu vou dar só a dica aqui, porque eu já chamei a atenção, não vai dar tempo para a gente trabalhar o assunto todo para fechar ele, mas a gente fecha assim. Primeiro leia a obra O que é o Espiritismo. Tem esse livro. Ah, não tem esse livro? Tem esse livro. O conselho de Kardec foi exatamente isso. Comece, leia primeiro. Porque o livro, a obra O que é o Espiritismo, não foi o primeiro livro, não foi a primeira obra que Kardec fez. A primeira obra lançada foi o Livro dos Espíritos. Mas ele traz um resumo, de toda a obra. Imagine que todas as perguntas que forem feitas a você sobre o Espiritismo, sobre a doutrina, sobre as questões mais difíceis que possa existir, você vai encontrar a resposta lá. Resumida, mas lá tá, ela está lá. Daí ele aconselha, então depois você continua, ele aconselha você seguir, estudar o Livro dos Espíritos, aconselha a estudar as revistas, chamadas revistas espíritas, que são 12, né? Aconselha que você leia em terceiro o Livro dos Médiuns, que vai falar sobre mediunidade. Aconselha que você leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar de toda a parte moral, né? Ali onde estão basicamente alguns ensinamentos do Cristo a respeito da nossa transformação moral, a conduta, como deve ser o ser humano, aquela. E você tem o livro de a Gênesis, que vai tratar sobre quem é Deus, a Terra, a formação da Terra, a humanidade, vai falar sobre os elementos, tudo está ali, os milagres, alguns dos milagres que foram realizados por Jesus, que ali nós vamos aprender muita coisa que não é bem como foi ensinado durante muito tempo. O livro A Gênesis vai trazer para nós essa base fundamental. No Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes, que não vai dar tempo a gente tratar hoje, mas uma outra oportunidade. E cada parte está nesses livros. O Livro dos Espíritos também faz um resumo e divide nesses livros para que você aprofunde o conhecimento. Se você vai estudar sobre mediunidade, você vai aprofundar o conhecimento no Livro dos Médiuns. Se você vai estudar sobre a questão moral, que é os ensinamentos do Cristo, você vai estudar o livro segundo o Espiritismo. Você vai fazer uma sequência. E Kardec aconselha o seguinte: você começa pelo o que é o Espiritismo, vai em seguida com o Livro dos Espíritos, e aí você pode até agora ir intercalando as outras obras.
vai intercalando as outras ondas. Porque às vezes é interessante. Tem um assunto aqui, mas está no livro, está na gente. Vou lá consultar. E por aí vai. Então, eu espero que a gente possa despertar um pouco mais, né, para essas ideias, para esses ensinamentos, para que a gente se equilibre, nem que seja um pouco, não é? Busque com mais atenção, com mais dedicação a questão do aprendizado da doutrina espírita, que é muito importante na nossa vida. Vai nos fazer um bem muito grande. Vai nos fazer um bem tão grande que jamais a gente possa imaginar. Porque é uma conquista a cada dia. Eu espero que a gente tenha absorvido pelo menos alguma coisa. Se houver alguma dúvida, se houver alguma parte aí que você está pensando em que carece de um esclarecimento, não pode não, tem muitos trabalhadores, todos aqui estão lá a fazer esse trabalho. Se você quiser mesmo agora denunciar, pode ir ali, ó, consultar a nossa irmã Cecília, está apta a responder todas as perguntas que você... Poxa. A nossa irmã Zene, a nossa irmã Paula, o nosso irmão Andrade, né, seu Andrade. E desculpa, é porque eu não vou citar o nome de todos, senão nós vamos fazer outra reunião. Né? Mas a doutrina espírita, ela é isso aí. Ela é de interação, é de aprendizado. É isso que o Kardec diz. A gente sente, discute, aprende, vai evoluindo. Então, que Deus abençoe a todos, nos ilumine nessa noite, nos traga a paz tão desejada, a iluminação tão esperada para que a gente possa a cada dia melhorar na nossa vida. Que Deus abençoe a nossa família, né? E que possamos levar essa luz e essa paz para dentro de casa, e que lá os nossos familiares sejam contagiados e contaminados com essa coisa tão maravilhosa. É, como a gente se sente tão bem quando a gente vem aqui fazer os trabalhos, quando a gente, né, faz parte dessa... A gente sai irradiando. Aí eu já fico em casa contando os dias e as horas, para que chegue os momentos. Nós temos reuniões aqui a semana inteira, trabalhos aqui a semana inteira, mas só que são trabalhos que às vezes requer que se chegue a um certo estado, a uma certa condição, né? Tem trabalhos aqui, se você estiver passando por uma dificuldade muito grande, está muito por tempo, converse aí com a nossa irmã Cecília, que tem um trabalho dia de terça-feira, a nossa irmã Zene, que vai orientar como a gente vai estar integrado nisso aí e transformando a cada dia as nossas ideias e os nossos pensamentos, sempre para o bem. Que Deus abençoe a todos. E obrigado.